Muito boa noite a todos. Para nós é uma alegria imensa poder descer a serra e vir conversar um pouco aqui nesta casa, né, que é uma referência na região pelo trabalho que desenvolve e pelo tempo de atuação que tem já, né, consolando corações, levando a mensagem do nosso Mestre Jesus aos corações. Então, para nós é motivo de muita alegria estar aqui hoje e trago de lá da serra o abraço especial dos nossos amigos que ficaram lá hoje, que é justamente dia de atividade, dia de exposição lá na nossa casa. Então os nossos amigos também estão na atividade por lá. Hoje o tema que eu me proponho a trazer, a gente vai falar um pouco sobre um texto especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre, o título é A Infelicidade Real. Esse texto, ele foi trazido, né, o Kardec recebeu, ele foi ditado por uma senhora que foi contemporânea de Kardec, ela viveu a época de Kardec, chamada Delphine de Girardin. Ela era poetisa, ela era uma senhora muito culta, muito destacada na sociedade naquela época, e por conhecer a personalidade, por conhecer a pessoa, e após o desencarne dela, ela trouxe a mensagem. A mensagem ela foi aproveitada neste que é o terceiro livro da codificação do nosso querido Kardec, e ela foi colocada dentro do capítulo que diz: Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente começa a nossa fala já situando um pouco o texto dentro do capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Esse é o capítulo número 5 do Evangelho. Neste livro, Kardec trabalhou exclusivamente o aspecto moral do ensino de Jesus. E o Kardec estabeleceu os capítulos da seguinte forma, eu vou dar uma corrida até o 5º aqui. O Kardec vem dizer no capítulo 1º, eu não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir nada que existia até então. A lei mosaica, que existe até hoje, tem seguidores ainda. Jesus veio dar um passo a mais, veio trazer um complemento. Jesus veio exemplificar o amor. Jesus veio trazer para a humanidade um passo imenso que é a exemplificação do amor. Então o primeiro capítulo diz que Jesus não veio destruir nada do que existia até então. Ele veio complementar. Ele veio fazer a humanidade aprender um pouquinho mais. O segundo capítulo é o Meu Reino Não É Deste Mundo, onde através dos ensinos de Jesus, Kardec traz para nós de que o reino que Jesus falava não é aqui na Terra. Não adianta nós procurarmos algumas das coisas que Jesus oferecia no nosso dia a dia aqui da Terra, porque o reino que Jesus falava, que ele se referia, era um reino diferente do daqui da Terra. O terceiro capítulo diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então Kardec pegou os ensinos de Jesus, onde fica claro que a gente não é o único planeta habitado, que existe vida, outras formas que a gente ainda desconhece em outras regiões desse universo infinito. Então essas questões foram trazidas neste capítulo. O capítulo 4, ele diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus ensinou, e Kardec veio aqui e ajustou o conteúdo de forma que a gente ficasse com ele da forma como ele é hoje, e estabeleceu a questão da reencarnação. Não tem como a gente progredir, não tem como a gente chegar nesse reino que Jesus dizia que não era aqui na Terra, se não nascer de novo. E aí nós temos, né, a doutrina espírita como uma base, como parte desse alicerce grandioso, a questão da reencarnação.
E depois de fazer essa base, de fazer esse alicerce, né, conforme esses 4 capítulos que eu falo, o próximo capítulo, número 5, vem dizer: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, que têm dificuldades, que passam trabalho mesmo, né? E aí é dentro desse contexto que está incluído esse texto que fala sobre a infelicidade real. E é nessa linha que a gente vai trabalhar um pouco. Mas também se torna necessário a gente comentar alguma coisa quanto à felicidade. A gente vai falar sobre infelicidade, tu vem me falar sobre felicidade, Adriano? Como assim? Felicidade, se eu perguntar para cada um aqui o que é a felicidade para si, provavelmente eu vou obter respostas aqui muito diferentes umas das outras. Às vezes a nossa felicidade seria o emprego tão sonhado. A nossa felicidade seria um carro novo, o casamento do nosso sonho, riqueza, a saúde, em alguns casos. Mas nessa questão, provavelmente felicidade para cada um tem um significado diferente. E a gente ainda, como vive aqui no planeta Terra, a gente ainda é tão materializado, a gente ainda tem necessidade da matéria, com ela que a gente aprende ainda muitas lições, a gente acaba canalizando a nossa felicidade nas coisas materiais. A gente acaba pensando que, poxa, felicidade vai ser quando eu ficar rico. Até uma vez eu falava sobre a lei do trabalho. As leis divinas, entre elas, tem lá a lei do trabalho. E eu me dei conta, enquanto preparava um estudo lá, que a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente pensa na ideia de ganhar na loteria é parar de trabalhar. Ah, eu vou parar de trabalhar, ou seja, eu vou parar de me desenvolver. Porque a gente ainda materializa muito os nossos sonhos em coisas materiais. E é aí que muitas vezes a gente acaba se perdendo. E nesse texto, que a gente vai começar a fazer a leitura agora do texto, para se apropriar, né, da mensagem da nossa amiga lá, a gente vai entender onde que às vezes a gente se perde e o que para nós, às vezes numa primeira análise seria o sonho de felicidade, pode se tornar, né, num curto espaço de tempo, um grande motivo de desgosto, de infelicidade. Então, eu quero, nesse momento, fazer a leitura para a gente entender o texto que a nossa amiga nos traz. Amiga, que intimidade, né? Mas a gente consegue tratar mais ou menos dessa forma mesmo. A infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer o seu caráter múltiplo. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam, e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem, ou a infelicidade, né, a gente a vê na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade a sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Então aqui ela pontua, ela traz alguns exemplos de o que para nós seria, né, motivo de muita infelicidade. A questão da perda de entes queridos, né, a questão de uma separação em função de um desencarne, ou até ela elenca aqui algumas coisas materiais. E a gente é obrigado a dar razão. A gente, às vezes, imagina se passasse por algumas dessas situações aqui, a gente realmente teria motivos para ser bastante infeliz. Aí ela segue dizendo, sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente.
mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais infeliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz do que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e que acaba por resultar no bem? E aí, nesse aspecto aqui, nesse momento, eu quero trazer uma situação, uma pequena história que ilustra essa coisa de a gente, ora se achar infeliz, ora se achar feliz, né? E essa história que eu trago não é criação minha, a gente também usa o recurso da internet quando está montando um trabalho de exposição, e eu assistindo uma exposição de um senhor lá, ele contou uma história que eu pensei, nossa, isso aqui tem tudo a ver, eu vou usar desse material aqui. E ele dizia o seguinte, num país muito pequeno, um país há bastante tempo atrás, na época em que tudo era muito rural ainda, a gente não tinha, as coisas não eram tão industrializadas, um senhor tinha um cavalo crioulo, um cavalo nativo, que esse senhor acabou domesticando e usava esse cavalo nas coisas do dia a dia dele, nas tarefas ali na terra, no sítio, nas lidas do dia a dia. E esse cavalo, né, reconhecidamente de raça, tinha muitas pessoas que se interessavam por ele. Iam lá, faziam proposta de comprar. Não, eu te compro o meu cavalo e tal. Quero levar ele para mim. Não, mas eu não vou vender, não quero vender e tal. E ele, né, nunca vendeu o cavalo. Só que daí, num determinado dia, ele sai na rua, vai lá no curral, lá onde normalmente o cavalo ficava. Chega lá, o cavalo não estava. E a notícia, né, logo se espalha na comunidade e os vizinhos correm lá e dizem, nossa, mas como o senhor é de azar. O seu cavalo ali que valia, né, uma pequena fortuna, o senhor não tem mais, o senhor é burro porque deixou de vender e agora não tem nem o dinheiro e nem o cavalo. Como o senhor é de azar? Né? Ficavam naquela discussão. E ele, né, um senhor bem centrado, um senhor bem consciente, dizia, não, vamos esperar passar um tempo e vamos ver qual é o resultado dessa situação que a gente tem aqui na nossa frente hoje. E aí, com isso, ele conseguiu serenar os ânimos lá e tal, e a vida seguiu. Num determinado momento, um dia lá, olhou assim de longe e vinha vindo o cavalo dele. Só que, para surpresa dele, esse cavalo deu uma volta, entrou em regiões lá ainda nativas, voltou com mais 2 cavalos da mesma raça. E voltou para a banda da casa e reconheceu a casa e ficou. E aí os vizinhos já correram. Meu Deus, mas como o senhor tem sorte? Antigamente tinha um cavalo que valia uma fortuna, agora tem 3. Né? E aí foi aquele disse que disse, porque o senhor é um senhor de muita sorte, né? E olha só, eu não tenho essa sorte. E ele de novo, né, disse, pessoal, vamos esperar, vamos deixar a vida seguir, não sei qual é o rumo que isso vai tomar. Mas não, o senhor agora tem 3 cavalos, como eu queria, né, ter essa sorte. Eis que daí, logo depois disso, o filho desse senhor foi domar um desses cavalos, e nesse trabalho de doma ali, o cavalo deu um pinote lá, o rapaz caiu e quebrou, fraturou as 2 pernas. E aí os recursos naquela época eram bem mais escassos e tal, o rapaz ficaria um bom tempo em tratamento, não se sabia nem se teria, né, as funções reestabelecidas das pernas, e os vizinhos já correram para dizer, meu Deus, mas como o senhor tem azar. Olha só, o senhor tinha um cavalo, agora tem 3, o seu filho foi domar, se machucou e agora o seu filho vai ficar incapacitado aí por talvez um enorme tempo até conseguir curar. E ele de novo, né, com aquela paciência toda, disse, mas meus amigos, a gente não pode julgar as coisas assim tão precipitadamente. Vamos acalmar, vamos, né, esperar mais um pouco. E aí eis que, logo um tempo depois disso, esse país muito pequeno entrou em conflito com um país muito maior, com um exército imensamente maior, e todos os jovens começaram a ser recrutados para ir para a guerra.
E aí, de novo, aqueles senhores voltaram e disseram, mas como o senhor tem sorte? O seu filho agora está machucado, ele não vai poder ir para a guerra, e os nossos filhos todos vão ir, e é bem provável que eles não voltem de lá vivos. E aí quando eu ouvi essa história, eu pensei, meu Deus, mas isso tem tudo a ver. Porque muitas vezes a gente não espera o tempo das coisas amadurecer e sai julgando. Nossa, como eu sou feliz porque me aconteceu tal coisa. Ou então, meu Deus, por que tudo de ruim acontece só comigo? E aí a gente, às vezes, nesse trânsito, nessa situação, a gente acaba não se abrindo para os aprendizados que a vida está oferecendo mediante aquelas situações todas, né, que ora parecem boas, ora parecem ruins, mas a gente vai, né, se qualificando, se apegando às vezes no ato em si e não espera para ver o que tem depois. Então essa história vem muito a calhar com a proposta do nosso trabalho e do nosso assunto hoje. E aí eu quero seguir, né, o texto da nossa mentora aqui. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo a sua curta visão, cessa com a vida e às vezes, né, fatalmente encontra a compensação na vida futura. E aí eu quero voltar no comecinho da minha fala. Será que é por acaso que esse texto, esse capítulo, está inserido no Evangelho depois de Kardec ter falado sobre reencarnação, sobre a felicidade não ser deste mundo, de que há muitas moradas na casa de meu pai? Certamente não tem acaso nisso tudo. Porque é necessário que a gente entenda esses mecanismos todos de que a nossa vida, ela não é essa encarnação que a gente vive hoje, para conseguir entender a amplitude desses eventos que vão acontecendo. É muito mais fácil eu interpretar a minha vida, os acontecimentos que vão se passando comigo, quando eu consigo, né, manter no pensamento que eu já vivi antes e que eu ainda tenho muito a viver. A gente até tem um hábito, né, de dizer, a minha vida ou a outra vida, não sei o que, na verdade, vida a gente tem apenas uma. Deus nos deu, a hora que nós, né, fomos criados, seres individuais, humanos ali, a hora que a gente estava pronto para evoluir rumo à perfeição, a gente ganhou a vida e essa ela é eterna. O que a gente tem inúmeras são reencarnações e com elas os aprendizados. E a gente, quando consegue encarar as coisas dessa forma, com essa clareza que o Espiritismo nos apresenta, a gente começa a conseguir se situar, às vezes, numa condição de não tão sofredor. A gente começa a entender as dificuldades que aparecem na nossa vida como uma oportunidade de crescimento. Um determinado dia, lá na nossa casa, num grupo de estudos, a gente estava falando sobre essa questão da evolução e tal, né, num grupo de ESG, e veio um comentário, uma visão lá que eu achei bastante oportuna. A gente, enquanto é jovem, até ali os nossos 20, 25 anos, a gente vive a vida, né? Claro, eu tô tratando, parece na vala comum, a gente sabe que existem as exceções sempre, mas normalmente, enquanto a gente está naquela fase da juventude, as coisas vêm acontecendo na nossa vida e elas não representam muita coisa para nós, assim, são fatos, são fatos. Mas aí quando a gente começa a entrar numa idade mais adulta, um pouco mais madura, a gente começa a ver que certas coisas elas vêm se repetindo. Sistematicamente elas aparecem. E o que é isso senão
a pedagogia que a vida tem para nos ensinar. Enquanto a gente é jovem, a gente leva na boa. Mas aí a gente começa depois lá com os 35, 36, a gente começa, poxa, mas de novo esse negócio acontecendo. E de novo eu errei. Né? Aí de novo aconteceu, aí dessa vez eu já errei, mas não errei tanto. E aí daqui a pouco acontece de novo e a gente, eu acho que dessa vez eu consegui tomar a atitude certa. E aí a gente demonstra que conseguiu crescer, aprender um pouquinho. Então essa dinâmica, né, que a vida nos apresenta, muitas vezes é importantíssima a gente prestar atenção nela. E encarar ela como uma coisa que tem relação com algo que eu próprio já fiz num passado. Se eu parar para pensar e não encontrar uma causa nessa existência para um determinado sofrimento que se repete sistematicamente na minha vida, certamente está numa vida anterior. E aí encarar o futuro também como uma possibilidade de me tornar melhor, né, de não repetir mais, e o quanto antes eu conseguir isso, melhor. Eu vou seguir aqui, senão daqui a pouco a gente não chega nem no fim do texto. Eu vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. A infelicidade, e aí prestem atenção no que ela diz agora, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento e que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Parece que tudo que é bom aqui ela taxou como algo, né, que nos produz a infelicidade. Mas uma coisa a gente precisa destacar. Quando a gente estuda um texto com uma profundidade que tem esse texto aqui, e quando a gente não só corre o olho, quando a gente para estudar ele um pouquinho, às vezes uma palavra se encaixa de uma forma diferente no nosso pensamento e que se a gente passa batido, a gente não pega. Ela diz aqui, a infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. A palavra ópio, o que é ópio? Se a gente procurar rapidinho no Google ali, vai dizer que é uma droga. Uma substância que altera lá o funcionamento psíquico lá, não sei o quê, é uma droga. Só que daí a gente tenta ver, poxa, mas não faz sentido eu trocar a palavra ópio por droga aqui, não faz sentido nesse contexto. Até que a gente acha. Ópio significa, neste sentido, isso aqui eu tirei da internet de um site que traz diversos significados para a palavra e, no meu entendimento, esse aqui é o que mais se enquadra. Ópio tem um significado, neste sentido, de ser algo que faz a pessoa esquecer de um assunto importante, pelo motivo de ser uma distração, de modo a enganar os outros, fazendo com que percam a atenção em algo importante, para se distraírem com outra coisa. Será que a televisão não é um ópio nos nossos dias? O Facebook, o WhatsApp, quando ele é mal aproveitado, não é um ópio? A gente fica tão concentrado, tão focado naquilo ali, que aquilo ali nos anestesia de outras coisas que são fundamentais para a gente encontrar felicidade na nossa vida. E aí ela exemplifica aqui, ela diz, é a alegria, o prazer, a fama, a agitação vã, a louca satisfação da vaidade. Não, porque eu, né, sou um cara vaidoso, eu preciso de determinadas coisas, né? E aí a gente se perde
Porque a gente está anestesiado, né, vamos dizer assim, nessas coisas que são desnecessárias. E aí eu não estou aqui fazendo uma crítica a quem quer que seja, mas é uma questão que a gente percebe. Famílias que a gente encontra, às vezes, nos lugares públicos que não conversam mais, porque cada um tá com o seu celular à mão, quando deveriam estar interagindo. Ali tem algo mais importante do que olhar no olho das pessoas que convivem conosco. E isso é o quê? É algo que nos afasta de coisas importantes. Então, quando a gente pegar essa pérola maravilhosa, se a gente achar uma palavrinha que não é do nosso vocabulário, não é do nosso dia a dia, a gente precisa também ter esse cuidado de ir lá e dar uma olhadinha. E às vezes, se a gente vê, poxa, mas nesse contexto aqui não encaixa, não fecha, vamos tentar ver outro, porque desse livro aqui a gente só tira ensinamentos maravilhosos. E ela diz mais: esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. Não se engana Deus, não se esquiva do destino, e as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Uma outra coisa que a gente, cada vez que se depara com o noticiário, é a questão da corrupção, né? Os nossos governantes estão se fartando nessa questão de corrupção e tal. É só mais um exemplo de uma aparente alegria deles, né? Não nossa, deles, de uma aparente alegria que vai custar bastante caro. Isso não fica imune, né, na justiça divina. Então, coisas que às vezes a gente coloca como sendo o objeto da nossa felicidade, pode não ser. Pode ser algo que hoje parece felicidade e que daqui mais alguns meses, que nem a história aquela do cavalo, né, a gente vai ver, puxa, mas isso não tem, de bom não tem nada. E aí ela diz, para encerrar aqui, a gente vai mudar um pouquinho o enfoque, ela diz o seguinte: que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz, que não pode dar nem glória e nem progresso. E aí tem mais um finalzinho aqui que eu vou acabar não fazendo a leitura, porque eu ainda tenho mais algumas coisas que eu quero trazer para reflexão. Então, dentro desse ensinamento da nossa amiga ali, trazido pelo Kardec, eu acho que fica, né, essa afirmação, essa afirmativa de que a gente precisa ajustar o foco. A gente tem que dar valor às coisas que são materiais, sim, mas a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer do que é o mais importante, que é o relativo ao nosso lado espiritual, né, o aspecto espiritual. E aí eu estava até, antes de nós virmos aqui, eu estava dando mais uma lida no Livro dos Espíritos. Tem uma questão aqui muito interessante que vem de encontro ao estudo que a gente está falando. Na pergunta 926, e aí a gente, ao ler a pergunta aqui, o nosso cérebro vai pensando em coisas que vão vindo. Outro dia a gente estava prestando atenção numa exposição que estava acontecendo aqui em Porto Alegre, no 9º Congresso do Rio Grande do Sul, Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, e um expositor, palestrante, eu não pude ir no congresso, eu fiquei assistindo pela internet,
E ele dizia que muito mais do que prestar atenção nas respostas que os espíritos davam às questões que o Allan Kardec fazia, né, no Livro dos Espíritos, que é 100% perguntas e respostas, a gente deveria prestar atenção também nas perguntas. Porque o Kardec era tão inteligente na hora de elaborar uma pergunta, que às vezes uma pergunta mal entendida pode também, né, representar uma resposta mal entendida e a gente lê aquilo e não faz muito significado. Mas quando a gente estuda, quando a gente presta atenção na própria pergunta, né, a resposta ela se torna muito mais esclarecedora. E aí o Kardec pergunta, no capítulo das penas e gozos terrestres, a questão 926, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Pensemos um pouco. A humanidade se desenvolvendo, todas as coisas que o progresso favorece. Será que a gente não está com isso criando novas aflições? A gente não está com isso criando novos problemas? Né, mais ou menos nessa linha a pergunta. E aí os espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. A muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir os seus desejos. Aquele que sabe restringir os seus desejos. E olha sem inveja o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, notem isso, o que menos necessidade tem é o mais rico. Não, porque eu queria passar o mês de janeiro todo lá na praia. Mas como eu não consigo, eu não tenho dinheiro, só o meu vizinho consegue, ele é mais feliz que eu. Eu sou um infeliz porque eu não consigo fazer o que ele faz. Será que a gente tem realmente a necessidade de fazer isso? De novo, estou usando um exemplo aqui que pode ser que muitos de nós façamos. E não é com o objetivo de ser, né, deselegante com quem tem o hábito, que eu trouxe o exemplo, mas às vezes a gente coloca em coisas aparentemente necessárias a nossa razão de felicidade. O mais rico é o que menos necessidade tem. Quando a gente se contenta e agradece aquilo que a vida nos oferece, a gente tem um pouco mais razão para ser feliz do que aquele que fica, né, ferrenhamente correndo atrás de objetivos cada vez maiores, principalmente na questão material. E aí eu me reporto de novo, vocês não fazem ideia como o tempo passa rápido quando a gente está aqui na frente. Primeiro a gente fica nervoso, depois a gente se acalma um pouquinho e vai embora, e aí tu olha para o relógio e ele está saltando. Mas de novo a gente se reporta a uma exposição realizada num congresso espírita, onde um expositor ele falava sobre a justiça de Deus se demonstrando, né, na questão da reencarnação, do desencarne e reencarne. E aí nessa exposição, onde o assunto dele era esse, ele fez uma série de perguntas. Que eu vou ler as perguntas aqui, e eu não espero uma resposta de ninguém, mal eu consigo responder as minhas mesmas. Então, eu quero dividir, porque elas fazem sentido nessa questão da felicidade e da infelicidade. Em que nível eu, de fato, lido com a verdade? Com a verdade, com as coisas que a vida me oferece. Ou a verdade sobre mim mesmo, quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a me estudar um pouco, de que forma eu lido com essa verdade, com essas coisas que a vida, né, me faz eu me deparar. Eu sou capaz de entender os motivos das minhas dores? Será que eu consigo entender as causas das minhas dores? Será que eu paro para investigar essas causas?
Ou eu deixo a vida me levar, que nem diz a música aquela lá dos nossos amigos lá? Eu sou capaz de enxergar a verdade ou a essência, né, em mim mesmo? Qual é de fato o tempo que eu dedico para os meus sentimentos? A doutrina espírita ela é grandiosíssima nessa questão do consolo, né, as nossas dores, as nossas dificuldades, e ela é muito clara na questão do auto-melhoramento. Qual é de fato o tempo que eu dedico para me conhecer? Para conhecer por que eu tenho tal resposta quando tal situação acontece? Por que eu ajo assim? Por que eu ajo assado? Poxa, mas eu queria fazer assim. Mas e a gente sabe, será, há quanto tempo a gente já vem tomando certas respostas? Tudo isso são questionamentos, né, que a gente pode ir fazendo. Qual é a média, sim, dos meus pensamentos? Eu emprego o meu pensamento, essa força criadora que eu tenho, eu emprego ela para o bem? Ou será que eu emprego ela para o meu próprio mal ou para o mal dos outros? Qual é a média dos meus pensamentos? Eu paro mais tempo pensando em mim, nas minhas coisas, na minha vida, na minha verdade, ou eu paro mais tempo olhando a verdade do vizinho? Eu me enxergo como um ser imortal? Outra questão. Eu tenho realmente consciência de que eu sou um ser imortal, criado por Deus para viver eternamente, cada dia, né, melhora um pouco até chegar na perfeição. Será que eu tenho consciência disso? Ou será que eu sou só aquele ser ali que vai em busca das coisas que são necessárias para o dia a dia e pronto? É necessário a gente ter essa consciência da nossa imortalidade. E muito mais do que isso, não adianta a gente ficar olhando para o futuro de braço cruzado. A gente tem que ter, né, a determinação de ir em busca do que vai nos tornar melhor. As decisões que eu tomo, né, elas são decisões de um espírito imortal ou de alguém que começa quando nasce e termina quando morre? Eu estou em busca de autenticidade? Daí ele fez uma pergunta que mexeu. Qual é de fato o nível de aproveitamento dos conhecimentos da doutrina espírita? Não que as outras não tenham mexido, né? Mas qual é de fato o nível de aproveitamento dessa fonte de luz que é o Espiritismo? De que forma eu de fato aproveito? A gente sabe que a natureza não dá saltos, ninguém hoje dorme ruim, amanhã acorda bom. Mas é um esforço constante esse nosso, ou pelo menos deve ser, de buscar cada dia ser um pouquinho melhor com essa base toda que o Espiritismo nos oferece. Como eu utilizo o Evangelho na minha vida prática? Tem um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, trazido pelo Chico Xavier, pela psicografia dele, mas de autoria do Emmanuel. E no prefácio, o Emmanuel diz o seguinte, que Jesus não estabelece limite entre o templo e a oficina. Qualquer lugar é lugar de trabalho. A gente, às vezes, aqui na Casa Espírita tem um comportamento, né, todo centrado direitinho, e lá na vida prática, às vezes, a gente não tem toda essa convicção. A gente precisa se, né, reforçar, se equipar com as nossas munições aqui dentro e levar embora isso de verdade no nosso coração. Estes conhecimentos, né, que a doutrina espírita me oferece me tornam um profissional melhor, um esposo melhor, um cidadão melhor, uma esposa, um filho, né? Me torna uma pessoa melhor. Se a gente parar para analisar e pensar, não, eu acho que não, a gente precisa se empenhar um pouquinho mais. Porque ferramentas a gente tem.
Este conhecimento é libertador, mas não se liberta quem não se reconhece preso. É preciso identificar as nossas algemas e as nossas amarras. Reconhecer a nossa sombra e a nossa luz não é simplesmente um indício de humildade, é uma profunda estratégia psicológica, porque não pode ter autodomínio quem não conhece a sua própria sombra. Essas palavras também não são minhas, eu copiei do palestrante, que para não errar, eu não vou dizer o nome dele. Eu estou em dúvidas entre o Sérgio Lopes e o Haroldo Dutra Dias, mas certamente se eu perguntar para eles se eles me autorizavam a usar essa frase que eles trouxeram, eles deixariam a gente usar. Então a gente precisa se empenhar, fazer o nosso papel, o nosso trabalho, no sentido de nos autoconhecermos, para daí, baseado nisso, baseado no nosso conhecimento de nós mesmos, aplicar a força, o tempo, a determinação naquilo que vai nos proporcionar a felicidade. Ou seja, que não é nada que vai ficar aqui na Terra no momento do nosso desencarne. Eu nunca vi, né, entrar caminhão de mudança para dentro do cemitério, como diz o ditado aquele. A gente só leva para a nossa verdadeira vida, segundo, né, os primeiros capítulos do Evangelho, a gente só leva para esse reino que Jesus veio anunciar, que não é aqui na Terra, a gente só leva aquilo que a gente cresce, que a gente aprende. Estávamos ali reunidos ali na sala, né, e foi feita uma leitura que falava em brilhar a nossa luz. Brilhar a nossa luz é conseguir fazer o bem ao outro, a crescer. Essa luz é algo que surge de dentro da gente quando a gente se torna um pouco melhor. E aí eu quero já, no encerramento, o período acabou, no encerramento também dizer que a gente é apenas mais um a estar nessa luta, né? Não é porque eu estou aqui na frente falando que eu já faço isso, que eu já aplico isso de cabo a rabo na minha vida. Não somos exemplo daquilo, né, que às vezes falamos, mas somos alguém que está nessa luta de mãos dadas com todo mundo, né, querendo chegar no momento do desencarne e olhar para trás e pensar, poxa, nessa vida eu consegui, nessa vida, de novo usei o termo que não devia, nessa encarnação, eu consegui dar um passinho, eu consegui crescer um pouco, né, eu consegui atingir esse objetivo, que é o objetivo que Deus nos criou. Então fica, né, o nosso recado, que a gente possa depois reunir esse material todo, questão 926 e diversas outras ali que tratam sobre felicidade, a infelicidade real, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente possa fazer as nossas próprias leituras, termos também as nossas conclusões e fazer os encaixes dentro do nosso pensamento, que é isso que a gente precisa. Muito obrigado pela atenção de todos.